toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e a potestade que as foram ordenadas por Deus. Amém? Amém. Toda potestade ou autoridade superior devemos estar sujeitos a ela, porque ela veio de Deus, foi ordenada por Ele. Você está vendo aí? Em primeiro lugar. Agora, por outro lado, outro extremo, nós temos esse grupo que diz, está entendendo, né? Entre os cristãos que diz que os crentes não podem se envolver na política. Nós temos agora um outro grupo extremo, que é um dos que estão lá, entre eles, entre a organização política, tem a própria autoridade, né, entre eles constituídos, juntamente com aqueles que querem estar envolvidos com o poder político e que exaltam esse poder ao ponto de se colocarem no lugar de Deus, acabando por desconsiderar Ele na elaboração e votação de leis e até mesmo opondo-se a Deus. Isso aí está mais do que claro no nosso país, né? E se acham deuses e fazem e querem que aconteça dessa forma. Claro, eu estou falando dos dois extremos. Existe no meio desses dois outros grupos dos dois lados que se envolvem e decidem sobre essa causa. Agora, eu acredito que a última eleição, em 2018, né, as eleições federais, forçou o povo brasileiro, sendo cristão ou não, a ser um pouco mais criterioso. E isso foi positivo, eu considero assim, porque abriu as cortinas dos bastidores políticos, trazendo à tona a corrupção moral, e ainda está trazendo todos os dias, né? Corrupção moral e material ocultos, e que nem se sentiam mais incomodados de tanto tempo que já estavam lá e achavam que ninguém não queria mexer. O ideal é que demos continuidade nesse critério na hora de votar, a fim de que essas corrupções enfraqueçam mais e mais e possamos gozar de um bem maior como sociedade. Amém. Tá bom, irmão? Amém. Então, primeira coisa que eu quero dizer, o reino de Deus e o governo civil são duas coisas diferentes, mas não são incompatíveis. Está entendendo? Amém. Amém. Quem sabe discernir entre o corpo e a alma, entre essa vida presente e a futura, que é a eterna, não vai encontrar dificuldade em entender que o reino espiritual de Cristo e o governo civil são duas coisas diferentes. A política trata das coisas terrenas e a espiritual prepara o ser humano para viver a sua vida espiritual e eterna. Apesar disso, essa diferença não é motivo para que consideremos a ordem civil como uma coisa que não tem valor algum. Ela é muito diferente do reino de Cristo, mas não é contrário ao reino de Cristo. Vivemos neste mundo e necessariamente teremos de ser regidos pelas leis que governam o mundo. Estamos, inclusive, agora que começa uma questão, estamos inclusive numa era, já chegamos há algum tempo nessa era, e a tendência é que isso se acentue mais, em que palavras como obediência, submissão e subordinação são ameaças a uma outra palavra chamada liberdade. Não é verdade? Mas ninguém consegue sobreviver sem um mínimo de regras. Todos os setores da sociedade estão penando com a insubordinação da própria sociedade. Os pais estão penando com os filhos, os pastores com as ovelhas, os professores com os alunos, a polícia com a sociedade e por aí vai. Todos os setores da sociedade estão corrompidos por causa que essa palavra subordinação, submissão, e obediência se tornou uma palavra estranha e uma palavra que não deveria ser usada mais, segundo eles. Claro, essas pessoas são aquelas que o lema delas é: para mim nada é mais importante do que eu próprio, né?
e vai se chocar com a estrutura social implantada, e depois, se ela conseguir se impor, vai se chocar consigo mesmo. Porque dia a dia, as pessoas que desafiam as autoridades contradizem a si mesmas. Dia a dia elas se contradizem. Elas não querem estar debaixo da autoridade de ninguém, mas ao mesmo tempo elas querem que outros estejam fazendo o que elas desejam. É uma contradição. Nós vamos lá. Entre as funções do governo civil está o quê? Que ele deve manter e conservar o funcionamento da igreja, levar os homens a viverem com justiça, em boa convivência uns com os outros, incentivar a harmonia mútua, manter e conservar a paz e a tranquilidade comuns, cultivar a honestidade e a modéstia humanas, e por aí vai. Se o Estado não procura fazer isso, ele está prestando um desserviço à sociedade. Aí eu quero mostrar o vídeo agora para os irmãos. Coisas recentes que aconteceram. Os irmãos, claro, que já sabem, né? Nós estávamos falando, o presidente falou na ONU, né, por alguns dias, sobre a cristofobia, né? Veja aí essas imagens e essa palavra. E aí nós vamos continuar falando. Esquerda religiosos. Em outubro de 2020, militantes de extrema esquerda queimaram 2 templos religiosos em Santiago, capital do Chile. Manifestação contra a Constituição que rege aquele país. E durante os ataques, a igreja de Assunção foi saqueada e incendiada. E enquanto desabavam, os manifestantes comemoravam e gritavam palavras contra a fé cristã. Além disso, outro templo na mesma cidade teve diversas peças destruídas e roubadas. Depois, ela também foi incendiada, mas os bombeiros conseguiram apagar as chamas antes que elas causassem um estrago ainda maior. E diante de tanta destruição, uma das imagens que me deixaram mais chocado durante esses atos de vandalismo contra os templos cristãos foi a de uma pichação que dizia "Morte ao Nazareno", que claramente se referia a Jesus e as pessoas que acreditam nele. E nós sabemos que esse ato no Chile não é algo isolado, que aconteceu apenas naquele país e pronto. Cada dia mais estamos vendo a fé cristã ser atacada e perseguida, seja por lideranças políticas, por manifestantes revoltados com o sistema ou por pessoas de outras religiões. E o mais estranho disso tudo é que esse tipo de perseguição tem acontecido em um tempo onde o termo liberdade de expressão tem se tornado cada vez mais popular. E diante de tudo isso fica a pergunta: se nós vivemos em um mundo em que se diz cada dia mais livre e com cada vez menos preconceitos, por que os cristãos têm sido tão agredidos? Segundo estudos de uma organização mundial, mais de 260 milhões de cristãos são extremamente perseguidos no planeta. Além disso, a cada dia, pelo menos 8 cristãos são assassinados por declararem sua fé em Jesus. E por que tudo isso acontece? Por que templos estão sendo destruídos por minorias que acreditam que os seus direitos estão acima das outras pessoas e que cristãos estão sendo mortos por governos e religiosos extremistas? A resposta é simples, porque Jesus disse que tudo isso iria acontecer. E mais, Ele quer nos ensinar importantes lições com situações como essas que acontecem em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Por isso, neste vídeo, nós iremos descobrir o que Jesus quer nos ensinar com essas perseguições. E para começar, vamos ler juntos a profecia que Jesus entregou aos seus discípulos, que está revelada em Mateus capítulo 10. Diz assim, Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão,
e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseguição é uma das tribulações que pode vir sobre todos nós durante a nossa caminhada cristã na Terra. Para entender o que ela significa, precisamos prestar atenção nas palavras que Jesus falou. O cristão sofre perseguições quando é maltratado com palavras ofensivas que são lançadas injustamente contra ele. Ele pode ser ofendido verbalmente, além de ser alvo de piada e de zombaria por parte dos outros. Só pelo fato de sermos cristãos, é inevitável que isso aconteça em algum momento da nossa vida. O próprio Cristo sofreu esse tipo de perseguição. Jesus, de forma injusta e cruel, foi zombado e insultado por muitos, especialmente no final da sua vida. Jesus já sabia que esse tipo de perseguição o esperava, e foi exatamente o que aconteceu com ele antes e depois de ser pendurado na cruz. Ele foi zombado pelos soldados, pelos que passavam perto da cruz, pelos líderes religiosos e pelos 2 criminosos que estavam ao seu lado. A verdade é que ninguém foi tão perseguido, insultado e zombado quanto Jesus, e nem será. Foi por isso que ele disse que todos odiarão vocês por minha causa. E tem mais, se você é um cristão verdadeiro, você também passará por tribulações nesse sentido. Também será zombado, ofendido, humilhado em algum momento. Esse tipo de perseguição pode acontecer na sua casa, no seu trabalho, na escola ou em qualquer outro ambiente que você frequente. E outra coisa que você tem que entender é que a perseguição na vida do cristão não está relacionada apenas à violência ou às ofensas. Ela pode se expressar por meio de acusações falsas que são levantadas contra ele, assim como aconteceu com Jesus, que foi vítima de muitas mentiras criadas sobre ele. Entre elas, acusaram o Senhor de ser comilão e beberrão, e afirmaram que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul. Se você tem passado por algum tipo de perseguição, não desanime e nem perca sua fé, pois o Senhor sabe exatamente o que você está passando e Ele vai te honrar. Amém? Mas se mesmo sabendo que o Senhor não vai te abandonar, você ainda quiser evitar ser perseguido por causa do seu amor a Cristo, saiba que existe uma forma. Basta que você se amolde ao padrão deste mundo. Viva conforme a liberdade do mundo. Faça o que os outros fazem. Feche os seus olhos para o Evangelho, que denuncia o pecado e convida o pecador para o arrependimento. Pregue o que o mundo gosta de ouvir e ninguém mais vai te criticar ou te perseguir, tá bom? Mas eu te pergunto, isso vale a pena? Existe algum proveito em deixar de ser perseguido por amor a Cristo? Não, essa é uma atitude de covardia. Os covardes são aqueles que assumem o padrão deste mundo para não serem perseguidos. Eles querem Jesus, mas também querem o mundo. Mas isso, meus irmãos, é impossível. Eles querem achar a sua vida no mundo, mas na verdade eles acabam a perdendo com essa atitude. Pois em Apocalipse capítulo 21 nos diz claramente que não existe lugar no céu para os covardes. Mas por outro lado, Jesus também nos dá uma promessa que está em Mateus capítulo 5. Olha o que ele disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, você é chamado por Cristo a ser perseguido por amor a Ele. Se você quer ser fiel a Deus, você será perseguido. Por isso, não evite a perseguição, mas esteja disposto a sofrê-la quando ela vier. E sabe o que Jesus disse aos seus discípulos diante da perseguição por sua causa? Alegrem-se e regozijem-se. Mas talvez você esteja se perguntando, será que Jesus está pedindo para que a gente fique sorrindo no meio do sofrimento? Não é isso. O que Jesus está nos sugerindo é que nós não fiquemos desesperados diante da perseguição, mas que nós tenhamos a plena certeza de que estamos sofrendo pela causa certa e que devemos nos alegrar por isso, porque isso resultará em muitas bênçãos para nós. No livro de Atos, no capítulo 5, vemos que os apóstolos, mesmo depois de terem sido presos e espancados pelos líderes religiosos, eles deixaram o sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados
por causa do nome de Jesus. Já o capítulo 16 nos mostra que a alegria de Paulo e Silas era tão grande na perseguição que eles cantavam louvores a Deus na prisão. Então, como explicar essa atitude de alegria dos discípulos de Cristo? É que Deus dá força aos seus servos em tempos de perseguição. A alegria do cristão nesses momentos difíceis é resultado do agir do Espírito Santo que neles habita. Então, isso significa que nós devemos buscar a perseguição? Não, de forma alguma. Mas Deus sabe que nós estamos sujeitos a sofrê-la e por isso seremos considerados bem-aventurados se isso acontecer. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não se surpreenda com o que está acontecendo pelo mundo. Não fique espantado quando eles queimarem o templo ou denegrirem a imagem de Jesus em algum seriado de TV, durante o desfile de escola de samba ou em alguma manifestação. Também não se assuste quando você souber que mais um grupo de cristãos foi assassinado em algum país da África ou da Ásia. Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer, inclusive comigo e com você. Então fique firme, porque você não caminha sozinho. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você compartilhe essa mensagem e se inscreva aqui no meu canal. Obrigado. Isso tem a ver com a política? Claro que sim. Nós vamos dar continuidade aqui. Nós estamos falando, mas eu não queria queria que vocês ouvissem isso, porque isso é recente, foi semana passada que aconteceram esses ataques. Essa semana aconteceu ataques dentro da igreja, uma igreja lá na França, né, que vocês viram, e parece que ontem um outro também, né, um outro ataque também. E eu estava meditando na história da humanidade. Com tudo isso, algumas leituras que eu tenho feito, meditando na história da humanidade. Vendo um vídeo, né? Eu vi esse vídeo essa semana, falei que passava para os irmãos. Eu comecei a perceber, ou eu percebi que a sociedade, moralmente, ela está regredindo. Aquilo que ela foi assim que abandonou a Deus. Lembra que Deus destruiu a humanidade no dilúvio? Por causa da corrupção. Deus falou, não dá não, desse jeito não dá não. É muito pouco tempo para o povo chegar nesse ponto, né? Se Deus tivesse deixado, nós estávamos até pior, né? Vamos dizer assim. Veja que Deus destruiu também Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual. Era muito grande ao ponto de Deus falar, não dá. Então eu estava pensando em todas essas coisas. Já que existe que as leis de um país devem se conformar em maior ou menor grau com as leis divinas, meus irmãos, nos 10 mandamentos, para que ela seja uma sociedade moralmente ajustada. Então o que acontece? O que está acontecendo com a sociedade? Tem rejeitado a Bíblia. Não é isso? As pessoas têm rejeitado a Bíblia. E essa rejeição tem como consequência retrocedido o seu pensamento e o seu modo de vida, da sua natureza, para uma natureza animalesca. Não sei se vocês estão entendendo. Sem isso, a promoção do bem geral, a busca da segurança e a paz de todo mundo fica ameaçado. Pois não existe, sem a palavra de Deus, não há freio nos abusos e nas violações dos direitos. Eu vou explicar melhor, coisa que é da minha consideração, eu pensando nisso, orando essa semana. Antes do mundo ser cristianizado, depois da subida de Jesus, o mundo foi sendo cristianizado. As nações bárbaras foram se convertendo, que estavam ali no Império Romano, porque o cristianismo tomou o Império Romano. E as nações bárbaras que invadiam, elas vinham sendo cristianizadas. Antes disso, mesmo que houvesse uns mais civilizados, outros menos, não havia limites para a violência, meus irmãos. Violência nas guerras, a crueldade, a imoralidade. Quando estudamos e lemos os livros de história antiga, vemos os banhos de sangue nas guerras e nos relacionamentos
as imoralidades e as disputas políticas nos palácios das nações consideradas civilizadas, como Grécia e Roma, né? Por exemplo, né? Na própria Bíblia encontramos informações sobre isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as invasões das cidades terminavam com massacre geral da população, incendiava a cidade toda. Isso era a maneira natural das pessoas. Nós vimos que até certos homens, né? Moisés foi ordenado por Deus para fazer isso também. Mas não era só Moisés que fez isso. A Bíblia está cheia de coisa. Não é só a Bíblia. O mundo era assim. E na Bíblia temos uma razão por que Deus mandou destruir todas aquelas cidades. Mas o mundo era assim. Então, o próprio Davi, né? Estava lendo com os meninos essa semana, terminando o primeiro livro de Samuel, e quando nós vimos ali uma invasão da cidade que Davi ganhou, né? E foi lá para a batalha com os filisteus. Quando ele voltou, a cidade tinha sido saqueada, todo mundo tinha levado cativo. Sorte! Todo mundo tinha sido levado cativo, não matado. Sorte sim, é coisa de Deus, né? Mas sorte, porque o normal era massacrar os homens daquela cidade. Não estavam só as mulheres, as crianças, os idosos. Então eles massacravam, mas só que levou todo mundo cativo. Mas isso Davi fazia também, massacrava. Mas era assim na época. A Bíblia apenas registra o comportamento político de conquista das nações, como é registrado nos outros livros de história. Eu quero que vocês imaginem comigo uma coisa. Imagina o apóstolo Paulo implantando igrejas, como ele fez em Corinto. Nós temos aí duas cartas para a igreja da cidade de Corinto. Tem mais uma que não está aqui, mas numa das duas cartas fala que teve uma outra. Tudo bem, que seja. Imagina o apóstolo Paulo implantando uma igreja lá. Imagine a dificuldade, irmãos. Corinto era uma cidade tão moralmente pervertida que havia um provérbio lá com a expressão corintizar. Sabe o que é isso? Viver como um coríntio. Significava, sabe o quê? Levar uma vida de prazeres desenfreados. A cidade de Corinto era assim. Claro, muitas cidades, mas lá era assim. A vida sexual era amplamente corrompida no final da antiguidade, e muito mais ainda em Corinto. Há uma declaração do orador Demóstenes, que diz assim, abre aspas, temos amantes para nos regozijarmos com elas, depois escravas compradas para cuidarem de nossos corpos, e finalmente esposas, que devem conceder-nos filhos legítimos e encarregadas de supervisionar todos os nossos mistérios domiciliares. Você vê o pensamento da época. Uma vida desregrada, desenfreada, moralmente, sexualmente. Em Corinto havia isso aqui eu não anotei, mas claro, eu estava pesquisando, né? Havia um templo pagão, onde havia 1000 sacerdotisas, nuas e prontas para ter relações com qualquer um que penetrasse naquele templo, naquela igreja pagã. 1000 sacerdotisas. Isso era uma coisa normal em várias cidades da antiguidade. Agora, eu quero que você imagine como que eu falei. Imagina como que é começar uma igreja numa cidade assim. Você acha que foi fácil começar uma igreja numa cidade assim? Não foi, como nenhuma outra, porque cada uma tinha a sua problemática. Viu? Agora, com a expansão do cristianismo, depois disso, na Europa, os povos foram se freando, né? Freando de uma vida de moralidade para moralidade, de uma vida de paganismo para uma vida de um único Deus, que é o Senhor, e de uma vida de crueldade para uma vida mais pacata e amena. A liberdade que os homens conhecem hoje, a moralidade e a organização de leis sociais mais refinadas foram implantadas pelo cristianismo.
Mas lá na Idade Média a igreja fazia e acontecia. Que fizesse e acontecesse, mas ninguém teria a liberdade que tem hoje se não fosse por causa da igreja. Ninguém teria refreio moral que tem hoje ainda, né? E está indo embora, mas ainda tem, se não fosse por causa da igreja. Falam o que quiserem falar da igreja romana, mas implantou isso. E o que mais? Alguém pode dizer, mas não tem sido muito diferente hoje em dia. E eu respondo que de fato não tem sido. Está havendo um retorno a esse comportamento amoral, pagão, cruel. Nós vimos as imagens aqui da semana passada. Por quê? Por causa da rejeição da palavra de Deus. Toda vez que as pessoas se desviam, não dão crédito à Bíblia, à palavra de Deus, elas estão se aproximando mais da imoralidade, do inferno e da vontade de Satanás. Toda vez que a gente está aqui, a gente tem aquele temor, conserva o temor, conserva o conhecimento de Deus, conserva o conhecimento da vontade de Deus, porque agora até dentro das igrejas, o pastor citou aqui na quinta-feira, e nós temos dentro das igrejas os grupos chamados progressistas. E agora a Bíblia tem que ser contextualizada. A Bíblia agora não serve mais. A Bíblia foi escrita, o último livro foi escrito há 2000 anos atrás. Tem livros aqui que tem 3.000 anos, 3.500 anos que foi escrito. Não serve mais para o dia de hoje. Aí qual é o resultado? É esse que nós estamos vendo. Pessoas amorais, pessoas longe e cada vez mais distantes de Deus. E assim também os próprios governantes se perderam e atendem aos desejos desses que fazem pressões neles, sem se importar se está de acordo com a vontade divina ou não. E nesse sentido eu posso afirmar para os irmãos, a sociedade não vai melhorar enquanto ela não retornar às Escrituras. E ela não quer, então não vai melhorar. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, meus amados irmãos. Viu? Pasmem se alguém for pasmar. Mas a Bíblia já nos dizia isso. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Nós vamos ver aqui agora a tríplice ordem do governo civil. As partes que compõem esse tripé são o ofício dos juízes, magistrados civis, as leis e o povo. Com relação aos juízes, vejamos a incumbência que eles são investidos e a imensa responsabilidade que eles carregam. Nós temos no nosso país o STF, né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo e as decisões arbitrárias que estão sendo tomadas. A Bíblia honra esses homens com nomes grandiosos. Um desses títulos nós encontramos no Salmo 82. Eu queria que você abrisse e lesse o versículo 6, por favor, para vocês verem o que a Bíblia chama esses homens. Do quê? Estão ouvindo? Salmo 82, verso 6. Pode ler? Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Deus chama os juízes de deuses. Deus está chamando os juízes de deuses. E esse salmo, quando a gente lê a partir do verso 1, é uma convocação para o julgamento que Deus fará com os juízes iníquos da terra. O verso 2 clareia ali que as sentenças desses juízes não estão de acordo com o que eles foram chamados a executarem. E aqui nós vamos perceber claramente como Deus, que é o justo juiz, faz essa convocação. E só de lermos isso a gente já fica assim, né? Porque a justiça de Deus ofusca e envergonha todos os julgamentos ímpios que são exercidos na terra em relação ao direito dos povos. O verso 6,
que nos choca, porque Deus lhes empresta o título de deuses. Deus empresta a eles o título de deuses. Deus que deu o próprio título a eles. Mas o que esse título significa? Grande responsabilidade, meus irmãos. Eles possuem um mandato de Deus, são providos da autoridade divina para representarem o próprio Deus. Suas decisões, então, devem ser inteiramente justas. Viu, Esther? Ou qualquer juiz. Jesus corrobora esse título em João 10,35. Jesus repete esse salmo aí em João 10,35. Não precisa a gente ler, porque ele só vai repetir. Significa que eles foram constituídos juízes para exercerem o juízo, não segundo o homem, mas segundo Deus. Quando Moisés dá as leis lá, ele não entra na terra prometida, mas ele dá as leis para que as leis sejam funcionais, né? Durante o período em que o pessoal estiver na terra prometida. Nós vamos ver isso, que eles estabelecer juízes na terra, mas que sejam justos, que não aceitem suborno, que não faça diferença entre o rico e o pobre, que exerçam justiça. Nós temos também um outro texto, segundo Crônicas, o rei Josafá falando a respeito disso. Eles confundiram o título que receberam. Deus lhes emprestou o título de deuses. Eles então fizeram o quê? Afastaram Deus de si próprio e depois assumiram o título como se fosse o próprio Deus. O que será que vai acontecer no dia que Jesus, que Deus, o justo juiz, chamar todos? Só ler o Salmo 82, você vai ver o que vai acontecer. Em seguida estão as leis, estão dispositivos que regem a sociedade. Se não houvessem as leis, a função do juiz seria desnecessária, pois seu ofício é guardar e fazer valer as leis existentes. Por sua vez, a própria lei exige que exista alguém que a faça valer, senão ela é anulada. Se existe lei e não existe ninguém que a faça cumprir, cada qual pode tomar suas próprias decisões, movidos pela sua própria vontade, movidos por sua própria vontade de prazer e prazer, né? O que nós lemos no livro dos Juízes? O quanto é prejudicial uma sociedade não ter alguém que faça valer as leis. Diz-nos a palavra de Deus várias vezes que cada um fazia aquilo que queria, porque não havia um rei. Quando não há leis, cada um faz aquilo que acha que é certo. E por isso nós estamos vendo aí. Há leis, mas quando não há pessoas que façam elas valer, desmorona-se a sociedade. Porque as pessoas se desmoronam, né? Desmoronam. As pessoas se desmoronam. Elas começam a se desmoronar. Aí contagia o outro. Aí nós vimos ali grupos pequenos, minorias. Acho que pode entrar numa igreja e saquear e matar uma senhora, né? Na igreja na França, ela foi degolada, decapitada essa semana. Outros 2 morreram também. Entendeu? Temos agora o terceiro tripé, que é o povo. Não é preciso dizer que se não houvesse o povo, leis e governos nem existiriam, pois isso procede da sociedade e do modo de vida pelo qual ela deve ser regida. Não podemos deixar de observar que Paulo começa o texto com uma exortação consternadamente simples e irrevogável. Na minha versão não diz, mas na versão tradicional diz: todo homem, quer seja judeu, gentil ou cristão, esteja sujeito às autoridades superiores. Amém. Instituídas. Amém. Aí nós vamos para a última parte agora. A obediência a Deus ou aos governos? E agora? De acordo com a Bíblia, como cristãos, temos o dever de ter o governo civil
em honra e estima, como nós acabamos de ler aí. Sujeitando-se a ele em obediência, seja obedecer às suas ordens e à Constituição mesmo, né? Ou a se pagar impostos, ou agir de maneira a resguardar o bem de todos. Além disso, ainda é-nos dada a ordenança de orar por eles, a fim de que tenham sabedoria na boa administração pública, no exercício de suas funções, para que a sociedade viva de maneira mais sossegada que ela puder. Eu queria só ler 2 versículos rápidos. Um abre em Tito 3, verso 1. O outro em 1 Pedro 2, verso 13 e 14. Vamos rapidamente. Tito 3, 1 e 1 Pedro 2, verso 13 e 14. Lembrando-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Olha aí, obedecer às autoridades. E 2 Pedro 2, verso 13 e 14. Gente, bota a Bíblia para funcionar aí, meu Deus. 2 Pedro 1 Pedro 2, verso 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, que sejam ao rei como soberano, que as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Amém? Amém. Sujeitai-vos, né? Pelo fato de viver num mundo onde tem crescido a indiferença em relação a Deus e aquilo que Ele deseja para o ser humano, as próprias pessoas elegem governantes que irão oprimi-las posteriormente, criando leis que limitam sua liberdade, sua honra, seu pudor e seus direitos. Mesmo assim, devemos entender que aqueles que governam para o bem público são verdadeiros exemplos da benevolência divina, enquanto que os que dominam injustamente foram colocados, olha aí, para punir a iniquidade e a inconsequência do povo. Uma parte disso aqui eu peguei de Calvino, ele fala isso. Quando Deus quer punir uma nação, Ele lhe concede governantes injustos. Vamos ver isso na Bíblia? É bom? Oséias, capítulo 13, verso 11. Outro em Isaías, capítulo 3, verso 4. Oséias 13, 11. Isaías 3, verso 4. Eu lhe dei um rei na minha ira, e o tirei de você do meu furor. Olha, Deus está falando com o povo de Israel. Eu lhe dei um rei na minha ira, e o tirei do meu furor. Está vendo aí? Agora veja que Isaías fala bem claramente. 3, verso 4. Capítulo 3, verso 4. Dar-lhe-ei jovens por príncipes e crianças governarão sobre eles. Olha aí, não é assim às vezes que estão agindo? Como crianças, como meninos. A gente fica assim, nós estamos na mão de quem? Mas Deus está falando que Ele pune a nação. Uma das maneiras de Ele punir a nação é desse jeito. Agora, aí Isaías mesmo, capítulo 10, verso 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Olha aí, Deus está falando que quando Ele quer punir uma nação, Ele pode enviar outra para fazer isso. Em outra parte, em outro texto, eu não quis anotar aqui, mas Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Quem era Nabucodonosor, irmão? Rei da Babilônia, e ele era um rei gente boa, que você podia chegar nele e falar, gente, tranquilo, não era não. Na Babilônia, nós tínhamos lá, para você ver, quando ele, vou falar o que está na Bíblia, né? Quando ele invade Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele faz, quando ele pega o rei de Jerusalém, que era Zedequias, ele primeiro, antes de furar os olhos de Zedequias, antes, matou todos os filhos na frente dele, para ele ver, depois furou os olhos dele. Gente boa, esse Natal de Nabucodonosor, né? Quem quiser ter um filho aí, né, quiser colocar esse nome, nunca vi esse nome
De ninguém, a não ser esse da Bíblia. Vai ser. Em outro lugar, Deus fala sobre a Assíria, que enviaria a Assíria para punir o seu povo. Irmãos, a Assíria da história da humanidade, a Assíria foi um dos povos mais cruéis que existiram. A gente está falando que a Babilônia era cruel, a Assíria era muito mais. Eu falo isso aqui no seminário, mas eu vou falar aqui para vocês. A Assíria tinha um costume, aquele costume de matar as pessoas e colocar numa estaca lá na porta da cidade para quem vê passar. Arrancar assim, ó, o nariz, orelha, essas partes pequenas, fazer colares dessas pessoas que eles arrancaram. Entendeu? E Deus fala aí que a Síria, em outra parte, né? Eu só estou citando aqui porque eu não notei não, mas em outra parte, instrumento do meu juízo, porque o meu povo me abandonou, o meu povo me deixou. Deus usa o que Ele tiver de usar para punir quem Ele tiver de punir, para executar o seu juízo em quem Ele tiver de executar. Como nação, como pessoa, como família, como sociedade, como instituição, não importa. Está vendo? Mas diante do quadro bíblico que nos ordena honrar e obedecer ao governo civil, o que pensar e como agir quando essas ordens e leis contrariam diretamente o que Deus estabeleceu para a convivência humana? A resposta é que a honra, o respeito e a obediência para com o governo civil vai até onde não implicar desobediência a Deus, o Supremo Soberano. A Ele sim importa obedecer e somente a Ele. Amém. Por quê? Porque até eles deveriam se curvar, se prostrar, se humilhar e se submeter diante de Deus. E se não fazem isso, fazem leis injustas, eles estão desconsiderando que o Senhor é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses. E quando Ele abre a boca, antes de todos e acima de todos, Ele deve ser ouvido e atendido. Amém? Amém. Enquanto as leis humanas não violam as leis divinas, devem ser sim obedecidas, mas até Ele. Temos no caso de Daniel. No capítulo 6 do livro lá, que leva o seu nome, Daniel, capítulo 6, nós conhecemos o caso muito bem, de pessoas que por inveja incitou o rei a fazer uma lei arbitrária, no seu próprio capricho, para atingir um homem, para atingir a Daniel. E qual foi a posição de Daniel? Obedeceu essa lei? Não. A lei é que por 30 dias nenhum homem pode fazer nenhum pedido. Assim que Daniel soube, foi lá para o seu quarto, foi se ajoelhar, aí eles olhando a fresta da porta. Nós pegamos ele. Deixar de orar, se Daniel tivesse feito isso, por causa de uma lei, é negar ao Senhor soberano e é pecado. Nenhuma lei pode te obrigar a pecar, meus irmãos. Nenhuma lei pode obrigar o crente a pecar. Preste atenção nisso. Tem crente aí se aderindo. Ah não, mas a lei diz assim. A lei não pode obrigar ninguém a pecar. Se você cumprir essa lei com o discurso que a gente deve viver debaixo das leis, está negando a Deus. E a Bíblia diz que será negado por Ele. Vamos ver isso aí, 2 Timóteo 2,12. Segunda carta a Timóteo 2,12. E aí nós estamos chegando à conclusão. Segunda carta a Timóteo 2, verso 12. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Pronto. Se negarmos, ele negará. Você vai negar a Deus? Esse é o tipo de lei que excede o limite de sua atuação e que não deve ser obedecida. Então estamos aqui, enquanto vivemos neste mundo, para obedecermos a lei. Mas na hora que a lei falar contra a palavra de Deus, ela deve ser desobedecida. Porque nossa obediência primeiro é a Deus. Amém. Não deve ser conflitante. Eles foram colocados lá para fazer leis justas e de acordo com a vontade de Deus. Se não fazem isso, nós não temos a obrigação, nem o dever de obedecer. Louvado seja Deus. Amém.
Precisamos agora colocar diante da igreja a nossa responsabilidade diante de Deus e a sociedade. Diante de Deus, nossa responsabilidade em eleger pessoas tementes a Ele e que o representem na criação e na execução das leis e perante a sociedade em prover para ela mesma os meios de viver num ambiente mais justo, mais equânime e principalmente mais moral. Estamos vendo aí os últimos acontecimentos ao redor do mundo, como esse que acabei de mostrar aqui agora. Em menos de 2 semanas, vários ataques acontecendo em igrejas, além dos ataques comuns que já acontecem em outras nações intolerantes ao cristianismo. Diante disso, quero colocar aqui para a igreja, quão grande então é a nossa responsabilidade no dia das eleições. Em quem vamos votar? Em quem você vai votar? Em quem você e eu devemos votar? Nós sabemos de pessoas que votam em quem ela conhece. Eu conheço fulano, vou votar nele. Não deveria ser por causa disso, só porque você conhece. Outros votam porque são pessoas boas. Também não deveria ser por causa disso. Tem muita gente boa aí fazendo bem para muita gente. Tenho visto aí vários candidatos aí a vereadores que tem ONGs, né? As ONGs fazem bem para a sociedade, não cobra nada, né? Oferece curso, a pessoa cresce socialmente, né? Muitos candidatos aí que tem ONG, né? São gente boa? São gente boa, meus irmãos, mas não deve ser votado por causa disso, não. Há muitas pessoas boas que fazem bem para muita gente, mas na hora delas criarem, votar leis, querem agradar a todos, qualquer pessoa, qualquer minoria, sem se importar se aquela lei está sendo criada, agrada ou desagrada a Deus. É nisso que a gente pensa. Qual é a posição cristã? Não são os candidatos que devem fazer as perguntas nós é que devemos fazer as perguntas a eles. Devemos saber o que eles pensam acerca de Deus, da sociedade, do aborto, da igreja, da família. Família e ideologia de gênero casam? Tem alguma coisa a ver? Pois é, a STF vai votar agora dia 11. Vai votar agora dia 11. Eu coloquei aí para vocês. Alguns nem sabem, mas vai votar. Está sendo proporcionado pelo PSOL, né? E outras minorias aí, a população nem fica sabendo. Coloquei isso num grupo que eu faço parte do curso que eu fiz lá em São Paulo, e a pessoa que mora na região do ABC Paulista falou que já tem um banheiro público lá no ABC Paulista que qualquer pessoa, homem e mulher, pode entrar e usar. É isso que nós queremos? É isso que eles estão fazendo. Porque às vezes nós votamos em alguém que é bom e gosta de fazer o bem, mas na hora H, na hora lá dele criar leis e votar a lei, vai apoiar o movimento LGBT+, aí, né? Eu vou colocar mais, que é o alfabeto inteiro agora. A liberdade da pornografia, a desagregação da família e outras leis que irão desestruturar o lar e a sociedade. E aí, depois é tarde, para nós queremos alguma mudança. Que o Senhor nos ajude a tomar boas decisões nessa eleição. Em oração, meus irmãos. Em oração. Nós sabemos o que Deus tem para esse país. Quer dizer, nós começamos a saber nas últimas eleições. O país está dando uma guinada moral. E está todo mundo assustado entre eles lá. Especialmente quem deve. Que na verdade é tipo 90%, né? Especialmente quem deve. Uns estão calados demais. Aí outros querendo fazer o quê? Investir aquilo que eles estão devendo para jogar na conta dos outros e acusar os outros daquilo que eles são, não é assim? Tem um ditado assim. Deus está fazendo alguma coisa nessa nação. Amém. Você e eu somos parte disso. Amém. Glória a Deus. A nossa oração deve continuar. A nossa consciência deve valer, porque essa é a maneira que a nação utiliza para poder levar ao poder as pessoas. E Deus se utiliza deste meio para que a gente possa fazer aquilo que é certo. Nós estamos vendo que a tendência do mundo é essa.
E a igreja, a tendência da igreja é ficar cada vez mais acuada mesmo. Por isso que eu disse no início, as pessoas dizem que a igreja é intolerante. É uma mentira de Satanás, a igreja não é intolerante. A igreja não é intolerante. Agora, naturalmente, há pessoas que estão entrando na igreja, não estão aprendendo as coisas direito e já vêm com as suas, cheio de coisas lá no mundo e dão um prosseguimento aqui. Mas não, a igreja é a igreja que ama a Deus em primeiro lugar, ama as pessoas, ama todo mundo, ama a própria igreja, porque Deus nos fez assim. Amém. E nós então devemos ter essa consideração na hora de colocar o nosso voto. Tá bom? Nós temos, nós vamos orar agora por essas eleições daqui a 15 dias, né? Vamos orar pela igreja, oramos para que Deus nos dê graça, né? Nas últimas eleições nós colocamos algumas opções aqui, né? A situação estava tão brava que eu permiti que isso seja feito, né? E graças a Deus não está pior, porque eu acredito que a igreja estava já em oração e tomou algumas boas decisões. Amém. Então, eu posso falar depois, não deu para colocar hoje o que eu acho, né? O que eu acho. Mas aí a gente vai se falando aí. Mas o nosso dever é orar. Viu? O nosso dever é orar. Chegar lá na hora a gente pensar nisso. Nós que tomamos as decisões. Nós que fazemos as perguntas. O que você pensa sobre Deus? Eu não acredito em Deus. Já não serve. Quem não acredita em Deus vai acreditar na moral. Qualquer coisa está bom. O ateu, ele é tão tolo. O ateu é tão tolo que ele se contradiz. Não, a gente tem que fazer o bem para os outros. Para quê? Para que vai fazer o bem para os outros? Não tem Deus, não tem ninguém para julgar, não tem inferno, não tem céu. Vai fazer bem para quê? Fique com seu dinheiro, você seja rico, não ajude nada, não ajude a ninguém. Não é assim? Ele é tão tolo que nem nisso ele pensa. E se ele pensar em Deus, não, eu preciso viver uma vida mais ou menos justa, mais ou menos reta. E o crente muito mais ainda. Eu espero ter entendido, que os irmãos tenham entendido, essa consideração. É uma consideração necessária, de vez em quando ela deve ter falado. Talvez ela não pareça muito espiritual para alguns, mas Satanás está nos bastidores do poder político. Viu? Há potestades e principados no poder político. E que eles não vão sair se o político pedir eles para sair. Viu? Pelo contrário, eles estão fomentando a corrupção e a natureza decaída do homem. A igreja é a única que pode repreender esse espírito maligno. É só a igreja que repreende, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar?